para ouvir a palavra de Deus. Que privilégio poder abrir essa nova série tão especial, da qual eu acredito muito que Deus é capaz, Deus é poderoso para mudar os nossos ambientes, as nossas realidades. E essa noite eu queria trazer para vocês dois povos, duas histórias, duas realidades e duas posturas completamente diferentes, que também tiveram resultados completamente diferentes. E eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Eu não vou ler por completo todas as histórias, porque nós não vamos ter todo esse tempo, mas que você possa tomar nota para depois ler com riqueza de detalhes tudo que a palavra de Deus traz nessas duas histórias. Marcos 5, ele relata uma situação bastante curiosa. Jesus, nessa ocasião, ele executava grandes milagres por onde ele passava. Muitas pessoas, grandes multidões, seguiam Jesus, clamava por ele, entendia que Jesus era aquele capaz de mudar situações, de trazer cura. Outros desconfiavam que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, e Jesus estava na sua missão nessa ocasião. E em Marcos 5 relata um encontro de Jesus com um homem endemoniado. Talvez você já tenha ouvido falar dessa história, mas Marcos 5 ele relata quão perturbado era aquele homem, a ponto dele viver isolado da sua comunidade. A perturbação daquele homem era tremenda. Muitos demônios o assolavam. E quando Jesus viu aquela situação, e os demônios viram Jesus se aproximando, aquele homem ficou desesperado. E ele falava: Jesus, vai embora. E Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? E os demônios, na figura daquele homem, respondem para ele: meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus então dá uma ordem para aquele homem, e aqueles demônios saem dele, entra numa manada de porcos. Esses porcos pulam do precipício e deixam os seus criados aterrorizados com a situação. Quem é esse homem que dá ordens a espíritos malignos, e esses espíritos se sujeitam? E a Bíblia diz que eles relataram isso, esses homens. E lá no verso 15, acompanha comigo a partir daí, diz o seguinte, verso 14: os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Verso 15: quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. O povo não tinha medo do endemoniado, ele tinha medo do liberto. Curioso isso, né? Quando eu estava lendo, eu falei, gente, não devia ser o inverso.
O homem era endemoniado, andava pelado, fazendo atrocidades, e o povo achava aquilo normal. Quando Jesus vem, liberta, e a Bíblia relata que aquele homem está vestido, sentado e em pleno juízo, o povo fala: meu Deus, o que aconteceu? Isso está certo demais. Verso 16: os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar que Jesus saísse do território deles. Jesus executa uma libertação com uma única voz de comando. Uma legião bate em retirada. O homem volta a perfeito juízo, liberto. Depois a Bíblia fala que ele queria seguir Jesus, ele queria até ser discípulo. Que libertação! O povo fica com medo e fala: Jesus, faz o seguinte, vai embora. A Bíblia fala que eles não pediram não, que eles suplicaram que Jesus saísse do território deles. E Jesus então pega os seus discípulos, entra no barco, cruza a margem e chega numa outra região, um outro povo. E aí, vai comigo lá para o verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reunia ao seu redor. Enquanto ele estava à beira do mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Dois povos, duas situações, dois desafios, dois clamores diferentes. Um falando: Jesus, temos medo, vai embora. O outro falando: Jesus, por favor, vem comigo, a minha filha está morrendo. Só o Senhor pode fazer. E a Bíblia diz que Jesus foi com esse homem. E quando grande multidão seguia, aparece uma mulher hemorrágica, 12 anos, sofrendo desse mal, dessa enfermidade. E aqui, acredito que grande maioria já ouviu falar desse texto. E não é dele que nós queremos abordar hoje, mas eu fico imaginando Jairo, a filha dele, o reloginho batendo ali, a menina nas últimas, Jesus, todo aquele povo, eu chego até Jesus, Jesus aceita vir comigo, e a mulher para ele no meio do caminho. Querido, seja sincero, se você fosse Jairo, o que você falaria? Vou expor o meu marido aqui. Se fosse o Márcio, certamente ele falava assim: tá de brincadeira, 12 anos, espera mais meia hora, ele já volta, leva ela junto, faz assim, leva ela junto, Jesus cura todo mundo lá em casa. Eu não é má? Você falaria o que para Jesus? Eu confesso que eu acho que eu também falo: gente, pega a mulher, quem tá com ela, a gente faz um lanche, a gente toma um café depois, mas vamos logo. E Jesus para, todo mundo apertando, aquela mulher toca em Jesus. Jesus ainda para, vira para os discípulos e fala: alguém me tocou. Assim, daria até uma comédia, né? O discípulo fala: Jesus, o senhor só pode estar brincando. Olha a galera que está aqui tocando, apertando, relando, gritando, chorando. Como a gente vai saber quem te tocou? E Jesus calmamente para tudo e fala: não, alguém me tocou diferente. E a mulher levanta, fala: fui eu, Jesus. E o milagre acontece.
O milagre acontece na vida daquela mulher. Nesse momento que Jairo fala, agora nós vamos, né, Jesus? Eu já imagino. A Bíblia não fala muito da personalidade de Jairo, não, mas eu confesso que me dá até um pouco de ansiedade lendo essa história. Jesus, agora podemos ir? Quando Jesus volta a caminhada com Jairo, eu queria que você desse comigo. É muito bom para eu só te contar. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo. Verso 35, tá? O dirigente da sinagoga, sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então ele entrou e lhe disse, por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. Entrou e encontrou a menina. Tomou-a pela mão e disse, Talita cumi, que significa, menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos e ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem algo para que ela comesse. Queridos, que história mais intrigante. A Bíblia não fala como Jairo se sentiu naquela ocasião. A Bíblia não fala se ele se desesperou, não está escrito. Mas a Bíblia fala que Jesus virou para ele e disse, não temas. O teu papel é crer. A tua posição é crer. Não temas. Não fale nada. Apenas creia. Nós vamos lá, nós estamos indo na tua casa. Eu estou contigo. Estamos caminhando para lá. E o primeiro ponto que eu queria te chamar a atenção é que a palavra, ela libera a fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quando nós estamos ouvindo da palavra de Deus, nós estamos provocando, estimulando a nossa vida a ter fé. Sabe como nós podemos entender um culto? Imagina que você está num campo e começa a chover em cima de você. Essa é a analogia, o figurativo mais perfeito de alguém que está recebendo a palavra de Deus. A palavra é como algo que cai no seu coração e te incendeia em fé. E a primeira coisa que Jesus faz aqui, antes de mais nada, é liberar uma palavra para que a vida de Jairo tenha fé. Querido, eu e você, sem fé, nós não paramos de pé. Sem fé, nós não conseguimos ter uma caminhada equilibrada na presença de Deus. Só a palavra, palavras por palavras, não tem o poder de transformar. A palavra precisa ser regada com fé. A palavra pode te instruir, mas é a fé que vai te transformar. E você precisa ter a consciência disso. A Bíblia trabalha te ajudando a ser consciente, não inconsequente. E a fé, ela traz essa dose de falar, você não pode, mas tem alguém que pode. E aqui não é alguém que não pode fazer. Aqui é o próprio Jesus falando para Jairo, ei,
mantenha a postura. Não tenha medo, só creia. E eu imagino que Jairo, olhando para Jesus, e se você parar para pensar, o que ele tem a perder? Se a notícia ruim se confirma, o que mais pode dar errado? Crer é a melhor opção dele. A fé é inteligente. E Jesus vai para aquela situação. E aí nós aprendemos uma segunda coisa. Todo clamor tem o tempo certo para ser atendido. Todo clamor tem o tempo certo. Jesus fez o que precisava ser feito. E a prova disso é aquela mulher, que ao olhar de alguns podia estar atrapalhando o processo na vida de Jairo. Mas na verdade, Jesus estava ensinando a Jairo: ei Jairo, tudo tem o tempo certo. Fica tranquilo, porque nada saiu do meu controle. Você pode estar em crise, o céu nunca está. Você perde as coisas de controle, o céu nunca perde. Querido, agora eu queria que você pensasse comigo. Jairo também não era qualquer pessoa. Jairo era o chefe da sinagoga. Jairo era alguém influente. Jairo era uma autoridade. Era alguém conhecido. Alguém com prestígio. Alguém que servia a casa de Deus. E era reconhecido por isso. A causa de Jairo virou a causa de muitas daquelas pessoas. Virou a causa daquela comunidade. Só que o pedido de Jairo, ele tinha um tamanho muito menor do que o poder de Jesus. E eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Jairo, como chefe da sinagoga, eu acredito que ele sabia a quem ele servia de alguma forma. E ele sabia que o que ele precisava não dava mais para ser encontrado, para ser achado em situações ou pessoas meramente humanas. E independente da sua posição de autoridade, ele mesmo se dispôs a ir até Jesus. Querido, quando uma autoridade precisa falar com alguém, é muito natural que ele mande um assessor. É muito natural que ele mande um representante. É muito natural que ele use da sua influência para abrir caminhos, para ter acessos. Não foi o que Jairo fez. Jairo entendeu que aquela conversa precisava ser diretamente entre ele e Jesus. E ele se dispôs, numa atitude corajosa, desesperada e como um clamor, chegar diante de Jesus e falar: por favor, você é a minha última esperança. Por favor, a vida da minha filha depende do Senhor chegar lá. A vida da minha filha depende do Senhor tocá-la. Querido, o que Jairo não sabia é que o plano de Jesus era muito maior do que somente curar aquela criança. E eu queria te perguntar: você já parou para pensar que talvez o teu clamor e aquilo que Deus vai fazer sobre o teu clamor é muito maior do que o que você tem clamado? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Nós, e a Bíblia diz isso, a nossa mente humana, ela não consegue dimensionar a grandeza de Deus. E muitas vezes, queridos, nós nos frustramos, porque a gente quer que Deus caiba nos nossos pensamentos. Nós queremos que as estratégias de Deus sejam explicadas a nós. Nós queremos que Deus explique o tempo dele a nós.
vai fazer? Não, está doendo, parece que o Senhor não está vendo. Será que Deus não está vendo? Ou é você que quer estar no controle até de Deus? Será que a pergunta não tem que ser outra? Será mesmo que Deus, com toda a sua grandeza, será mesmo que aquele que sustenta o universo, que a humanidade busca entender, perdeu o controle das tuas causas? Jesus se dirige até a casa de Jairo, e a primeira coisa que ele faz é: ninguém vai comigo. Querido, a autoridade de Jesus, ela é tão bela, porque ela não é no meio do grito, ela não é no meio do aplauso, ela é no meio da postura. Jesus é uma das pessoas mais posicionadas da qual você precisa ver, olhar e se inspirar. Jesus, ele dá uma primeira ordem e fala: ninguém me segue, só Pedro, Tiago e João. Jesus começa a colocar ordem a partir do momento que Jairo recebe a palavra no coração: não temas, somente creia. Nesse momento, Jesus começa a entrar na vida de Jairo, e quando ele chega naquela residência, que ele vê aquele clamor, ele vê aquele ambiente de lamento, aquele ambiente contrário à palavra de Deus, aquele ambiente de choro. Jesus está prestes a fazer um milagre, mas o ambiente, ele não é coerente ao que Jesus estava falando para Jairo. Querido, deixa eu te falar uma coisa: se a promessa de Deus é contrária ao teu ambiente, preste atenção e comece a mudar as coisas de lugar. Permita que Deus mude as coisas de lugar. Ali não era lugar para chorar, aqui era lugar para crer. Amém. Você entende isso? Aquele ambiente podia roubar a semente na vida de Jairo. O ambiente é o laboratório da semente. A semente é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é: não temas. Jesus não é incoerente para falar não temas e a menina ficar morta. Para e pensa comigo: não temas, morreu. Que isso, Jesus? Se o destino da menina fosse a morte, Jesus falaria assim: estou aqui para te consolar. Não foi o que Jesus disse. Jesus disse: não temas, fica firme, engole o choro, reage. Só que o ambiente falava o contrário. O ambiente já estava completamente preparado para consolar Jairo, mas quem disse que a palavra era de consolo? A palavra era de vitória. Querido, cuidado para que você não esteja envolvido num ambiente contrário ao que a palavra de Deus está te dizendo. A permissão de Jairo sobre aquela palavra de Jesus fez toda a diferença. E Jesus entra, e Jesus começa a mudar aquele lugar de uma maneira muito especial. Ele começa a retirar todo mundo. Muito obrigado, vocês consolaram até agora, mas não é momento de choro, não é momento de lamento. Por favor, retirem todos. Não tinha negociação. Ah, mas essa daqui é a avó da menina, é a tia da menina, ficou com a menina. Jesus não perde tempo. Jesus deu uma ordem expressa: saiam todos. Eu quero o pai e a mãe, Pedro, Tiago e João. Sabe por quê, queridos? Existem momentos na sua vida que, para as coisas de Deus frutificarem, são as pessoas corretas, são as conexões certas. E aí eu te pergunto:
Você está disposto a permitir que Deus mude as tuas conexões? Você está disposto que Jesus entre em situações da sua casa, da sua vida, do seu modus operandi, do jeito que você faz, da sua rotina, e fale: é o contrário agora, sai, não é mais essa conexão, não é mais esse ambiente, vai trocar, não é mais, agora é Pedro, Tiago e João, agora é só o pai e a mãe. Você é muito famoso, Jairo, mas o que eu tenho para fazer com você não é no palco, é no individual. Você está disposto, meu amado? Eu quero te dizer, sabe qual a diferença entre os dois povos que a gente leu aqui? Um não esteve disposto, falou: Jesus, você está mudando muito a nossa cidade, por favor, vai embora. Nós suplicamos, Jesus, nós desconhecemos esse Deus que liberta, que traz juízo à pessoa, nós desconhecemos esse Deus que expulsa demônios. Isso é muito incomum, Jesus, nós estamos com medo. Jesus, não mexe não, Jesus, deixa assim a vida do jeito que ela está. Nós te pedimos, Jesus, que bom que o Senhor passou por aqui, mas dá para se retirar agora, porque vai mexer muito na nossa estrutura. Esses eram os gadarenos. E sabe o que Jesus fez? Ok, entrou no barco e foi para o outro lado. Só que do outro lado tinha Jairo. E quando Jesus chega, sabe o que Jairo faz? Nada. Ele fala: Jesus, mexe em tudo, quer tirar, tira, a tia que está chorando vai para fora, a avó que está chorando vai para fora, o incrédulo vai para fora, quem mais eu tiro? Jesus. Quem é para ficar? É Pedro, Tiago e João? Sai todo mundo, fica Pedro, Tiago e João. Ele permite que Jesus entre e mude a realidade dele. Querido, eu queria te dar uma chave. Sabe, porque muitas vezes aquilo que você tem orado, aquilo que você tem clamado, o ambiente que você vive ainda não mudou, porque você não permitiu Jesus mudar as coisas de lugar, porque ainda são as suas formas, ainda é do seu jeito, os seus ritos ainda estão expressos ali. O nosso drama muitas vezes ainda está ali. Jesus muda. Ai, mas Jesus, que difícil. Ai, meu Deus, eu não vou aguentar. E Jesus está falando: não é esse tipo de palavra que eu espero que você declare. Não é esse tipo de choro que eu espero que você declare. A minha palavra para você é: não temas. Crê somente. Por que você ainda está chorando? A tua postura não está condizente com a minha palavra. E enquanto essas duas coisas não andarem juntos, eu não consigo começar a mexer na tua vida. Eu não consigo tirar pessoas, conectar pessoas, trazer outros caminhos, trazer uma nova ideia, trazer coisas e ambientes diferentes sobre a sua vida, porque você precisa permitir que Jesus entre e sacuda você. Mudar de ambiente é falar: Jesus, pode entrar. Sabe tudo que eu sei como chefe da sinagoga, sabe tudo que eu aprendi, sabe toda a influência que eu tenho. Jesus, isso daqui não vale nada. Jesus, eu estou clamando, é pela minha filha, essas coisas perderam o valor. Jesus, entra, muda, coloca essa casa de ponta cabeça, mas faz o que o Senhor precisa fazer, me leva a aprender o que eu preciso aprender. Querido, a coisa mais difícil para o ser humano é ele desaprender o que ele já aprendeu. E tem coisas, situações, momentos e estruturas que nós precisamos pegar o que nós já sabemos, o que nós somos, e falar: Jesus, é para quebrar? Então quebra e faz de novo. Quebra e faz de novo. É engraçado que a Bíblia fala que aquela menina tinha 12 anos.
E para aqueles que estão tendo acesso a essa história pela primeira vez, Talita Cumi. Talita não é o nome dela. É a expressão em hebraico para levante e ande. Aquela menina tinha 12 anos. E sabe o que significa o número 12 na Bíblia? O número 12 na Bíblia significa governo, completude e ordem. Governo, completude e ordem. Quando Jesus chega naquela casa, ele fala: Jairo, não é só a menina que eu vou ressuscitar, não. Jairo, nós vamos mudar tudo. Jairo, nós vamos trazer governo para esse lugar. Jairo, nós vamos trazer ordem para esse lugar. Sabe por quê, Jairo? Você vai ser completo. Você e sua casa vai ser completo, Jairo. O teu clamor é válido. A tua filha foi a semente. A obra foi a tua obediência. Foi o acesso à tua obediência. A obra, ela veio pela tua entrega, pela tua disposição de falar: Jesus, é tudo teu. O que o Senhor quer fazer com o meu ambiente? O que o Senhor quer fazer com o meu aprendizado? Jesus sabe todo esse degrau que eu já tenho como chefe da sinagoga. Jesus, não vale de nada. E Jesus fala: servo bom e fiel. É isso mesmo, não serve de nada, porque o que eu vou fazer aqui, lá no finalzinho da história ele fala, não é para você contar para ninguém. Gente, um milagre desse, eu fiquei me perguntando, era para pôr em todas as redes sociais da época. Se o louvor quiser já se colocar aqui, pode vir. Um milagre desse, com alguém famoso desse, com alguém importante desse. Não sei a mídia que tinha na época, algum jeito eles faziam. Obviamente não do jeito que a gente faz hoje. E Jesus fala: Jairo, você costuma dar ordens, mas quando eu entro, as ordens passam a ser as minhas. Querido, você está disposto a permitir que Jesus dê as ordens da sua vida? Amém. Você está disposto a obedecer quando Ele falar: vai, ou fica? A gente costuma brincar bastante no nosso discipulado, o pessoal está até acostumado. A gente fala que o reino de Deus sempre está em movimento. E a gente se ama muito, mas eu sempre falo para eles: essa configuração um dia muda. Porque não são as nossas regras, são as regras dele. Aonde Jesus falar, o teu coração precisa estar inclinado em ir. Não importa o quanto você já conhece de Jesus, essa história mostra. Jairo, eu sei que você me conhece. Jairo, eu sei que você me serve. Mas Jairo, chegou a hora da gente começar a colocar algumas coisas em lugares diferentes. Jairo seguiu todas as ordens até agora. Agora, Jairo, fica tranquilo, eu cheguei. Jairo, recebe essa palavra de não temas. Jairo, olha para mim. Eu imagino Jesus falando: não é para os outros agora, Jairo. Não é para a circunstância. Não é para aquela pessoa, super homem e mulher de Deus, que bênção que ela é na tua vida. Que bênção é teu líder, meu amado. Que bênção é teu pastor. Que bênção é o teu líder. Glória a Deus por isso. Mas tem hora, querido, que é só você e Deus.
Tem hora, meu amado, que por melhor líder que você seja, Deus quer te encontrar no seu individual. E Ele está falando para Jairo: Jairo, não é com ninguém lá fora. Agora é você, a tua esposa e a tua filha. Agora é algo íntimo. Vocês estão vivendo uma experiência extraordinária. A menina estava morta e agora ela vive. Isso precisa ser assentado no seu coração antes de você sair contando, colocando no palco, colocando no holofote. Jairo, você precisa entender: eu sou um Deus relacional e a eternidade é sobre eu e você. Querido, que bênção é que as provações das nossas vidas sirvam de testemunho de fé para muitos. E a Bíblia fala sobre isso, que as nossas passageiras tribulações são para que o nome do Senhor seja glorificado e que esse seja o motivo da sua grande alegria. Mas a Bíblia também ensina que no secreto tem duas pessoas: você e Deus. A Bíblia também ensina que quanto mais você esvazia de você mesmo, mais ele pode crescer. E sabe como a gente começa mudando o ambiente? Quando a gente pega o nosso ego, entrega nesse altar. Quando a gente pega aquilo que a gente já sabe e coloca nesse altar. Quando a gente pega os ritos, as fórmulas, as ideias e fala: está aqui no altar. Quando a gente pega o destino e fala: está aqui no altar. Quando você tem coragem de pegar a tua profissão e falar: está aqui no altar. Quando você pega as tuas finanças e fala: está aqui no altar. Quando você que tem filhos, pega os teus filhos e fala: está aqui no altar. Querido, não muda ambiente sem coragem. Você é um filho de Deus e Ele se importa na tua individualidade e o que Ele quer fazer na sua vida. Eu não tenho medo de errar, é muito maior do que o seu clamor. Então, por favor, não atrapalha. Derrama a sua vida no altar, porque é uma loucura você pensar que em você ou num outro ser humano você vai encontrar aquilo que é eterno. Porque a Bíblia diz: só existe um que tem as palavras de vida eterna. Só existe um que tem a capacidade de te preencher. Só existe um que tem condição de entrar na sua vida e mudar as coisas de lugar. E fica tranquilo, não temas. Deus não está aqui para te ferir, Ele está aqui para te levantar. Deus está aqui para mudar o destino da tua casa. Às vezes é necessário falar menos e orar mais. Falar menos e entregar mais no altar. Falar menos e se consagrar mais. Um povo consagrado, um povo exclusivo, um povo santificado. Querido, diz que o inferno treme. Não é da sua eloquência, não é da tua sabedoria. É do quanto os teus joelhos estão dobrados em dependência e falando: Senhor, faz da minha vida conforme o teu querer, porque eu creio que o Senhor escreveu os meus dias. Eu creio que o Senhor escreveu a minha história e eu não vou temer.
escolhi um versículo e nunca fez tanto sentido um versículo na minha vida. Eu escolhi na virada do ano e já na primeira semana eu falei: oh Deus, ele faz todo sentido. Ele está lá em Provérbios, que fala assim, da mulher virtuosa: ela se reveste de força e de dignidade, e ela sorri diante de um futuro que ainda não conhece. Querido, sabe o que você precisa? Eu e você. Não é conhecer sobre o teu futuro, é conhecer sobre o teu Deus. Porque quando você conhece sobre o teu Deus, não temas, o teu futuro será maravilhoso. Amém? E eu queria te convidar a se colocar de pé. Sede santo, como teu Pai é. Sabe o que significa santidade? É você ser exclusivo. Querido, você é exclusivo. Mas você também precisa tomar uma decisão de falar: Senhor, nesse altar eu vou entregar tudo. Senhor, nesse altar eu não vou ser como o povo gadareno que falei: Jesus, estou com medo, vai embora. Mas eu quero ter uma postura como a de Jairo: Senhor, eu recebo a tua palavra, eu não vou temer e eu vou entregar. Eu vou entregar não só as minhas dores, não, eu vou entregar as minhas alegrias. Talvez você precise entregar as tuas habilidades. Às vezes sua segurança está muito nela. E eu queria te convidar, debaixo desse ambiente, a você consagrar a sua vida e falar: Jesus, toma a chave. Se precisar me desconectar,